Voltando com o cenário político, hoje é quinta-feira, é dia de Conversa de Alpendre. Por falar no Conversa de Alpendre, olha, em entrevista concedida ao Conversa do dia 12, a ex-deputada e ex-vereadora Sandra Rosado, do União Brasil, deixou muito claro, não vai mais disputar nenhum cargo político. Frisa que é política por vocação, que vai fazer política até o último dia da sua vida, mas está em um momento muito especial. Ela disse que o marido, o ex-deputado Laíri Rosado, vinha há muito tempo a convidando para viver a paz de não ter mandato. Veja o trecho. Casa sendo levado nos braços do povo. Então, isso foi muito natural para mim. Eu, pequena, já participava das conversas dos adultos, né? Eu era metida, porque eu gostava mesmo de política, como ainda gosto, e sempre participei. E, engraçado, eu sempre tive algumas tarefas muito difíceis, porque quando meu pai, a luta era municipal, eu tomava conta de organizar os vereadores, os candidatos a vereadores, né? E eu sempre dizia que se eu for política algum dia, eu começo como vereadora de Mossoró, que eu quero ser. Mas meu pai sempre resistiu a eu entrar na política. Mas depois ele teve que aceitar por conta de algumas situações que permearam essa nossa caminhada. E eu sou política por vocação. Não vou mais disputar cargo político, mas serei política até o último dia de vida. E como é que está para a senhora, sem estar no mandato, acompanhando de longe, assistindo, mas sempre tem ali algo a acrescentar, a dizer, a opinar? Continua nessas avaliações? Quando me perguntam, eu opino. Quando não, eu respeito a opinião, inclusive da vereadora Larissa, que ela tem a posição dela, mas ela sempre conversa com a gente. Mas quero dizer que eu estou experimentando um momento muito especial, que Laíri sempre, nesses últimos anos, Laíri vinha me convidando a viver a paz de não ter mandato, a tranquilidade de não ter mandato. E eu hoje assisto determinados fatos, determinadas posições, pessoas que mudam de posição, pessoas que agridem, pessoas que se jogam numa luta, muitas vezes que inclui traição também. Eu pacificamente estou assistindo tudo isso. Tá aí, então. A gente vê a família, aos poucos, se retirando da política, né? São 4 nomes hoje que a gente pode dizer que resistem e que ainda ocupam de forma muito tímida os holofotes, que são Sandra Rosado, Larissa Rosado, a Rosalba Ciarline e o Beto Rosado, que perdeu o mandato. Atualmente, somente Larissa Rosado com mandato na Câmara Municipal de Mossoró, a família que fez parte da história, desenhou uma boa parte da história política aqui de Mossoró e do Rio Grande do Norte, ocupando espaços de destaque e em grande volume no município, no estado, nas casas legislativas federais. É um momento que a gente está vivenciando. Sandra Rosado, que já teve aí diversos cargos, se não me engano foram 3 de deputada federal, eu não vou nem me arriscar a citar todos aqui para não pecar com vocês e com Sandra Rosado. Mas, inclusive, e temos informações também, inclusive do blog Carlos Santos, que nos bastidores, Rosalba Ciarline teria, já neste veraneio agora recente, confessado que não tinha, o grupo não tem mais a previsão de participar das eleições de 2024 e que a tendência é apoiar o candidato de Fátima Bezerra, aqui no município de Mossoró e talvez na região, algum município da região. Então, a gente vê realmente, vimos por muito tempo a ascensão e um período muito exitoso da família Rosado, e agora a gente vê, por um contexto como um todo, que tem acontecido em todo o país, a queda, não diria queda, mas a retirada, o enfraquecimento da família, da história, a família que compõe a história política aqui de Mossoró. Então tá aí. A gente certamente vai continuar conversando, sempre que for pertinente convidaremos aqui, porque, como ela disse, vai fazer política até o último dia de sua vida, e Larissa Rosado pode ser candidata à reeleição
a Câmara de Mossoró, visando também 2026, quem sabe. Vamos aguardar e trazer para você. Vamos voltar a nossa conversa com o professor Lucas Godeiro, economista, que está aqui com a gente. Deixa eu já trazer a pergunta do nosso convidado, já aproveitando e mandando o alô do Niel do Sumaré, que está sempre ligado aqui na gente, mandando o alô. Outro que todo dia manda o alô e registra que está assistindo é o João, diretor da UPA do BH e toda a equipe. E a gente tem aqui a participação do... Espera aí que eu vou chegar lá. Não se identificou, mas vamos. Ele pergunta o seguinte: sobre esse programa que o ministro Haddad quer implantar, o Desenrola Brasil, já que mais de 78% dos brasileiros fechou 2022 no vermelho, endividados, a dívida do cheque especial vai entrar nesse pacote? E ele ainda diz assim, porque eu sou um deles. Está aqui o nome lá no final, Antônio Carlos do Bom Jardim. Com certeza, Antônio Carlos. Todas as dívidas, cheque especial, cartão de crédito, financiamento pessoal, CDC, entrarão nesse programa Desenrola Brasil. E qual o objetivo? É pegar essas dívidas e refinanciar a juros menores. Lembrando, assim, o cheque especial, cartão de crédito, quando se paga o mínimo da fatura, os juros são altíssimos. E aí são diversos motivos, né, que no Brasil nós temos esse juro alto. Tanto a taxa Selic é mais alta, contribui para um juro ao consumidor mais alto, como outras questões, né? Até pouco tempo, o mercado bancário era muito concentrado. Hoje que vem surgindo os bancos digitais, mas o grosso ainda está na mão dos grandes bancos, né? Banco do Brasil, Bradesco, entre outros. Então a ideia é que esse consumidor negativado refinancie sua dívida e volte ao mercado, como ele possa pegar um novo crédito para consumir. Então, já analisando na questão macroeconômica, isso tende a ser positivo, porque muitos consumidores, como mesmo o Antônio Carlos falou, 78%, que estariam fora do mercado, de parte do mercado de consumo, que necessita de financiamento, voltarão a esse mercado. Até porque, assim, no Brasil é um sistema muito binário. Se você está negativado, você já não pode muitas vezes pegar crédito, fazer um cartão, um financiamento. Países como Estados Unidos, Europa, é mais a questão do crédito score. Então, quer dizer, mesmo você estando devendo para um banco, claro, seu crédito score vai ser mais baixo, você pode pegar financiamento em outro banco, mas você pagará um juro mais alto. Não tem muito essa questão binária que tem no Brasil. Se está negativado, já não pode fazer um empréstimo. Professor, qual é a avaliação que o senhor faz sobre essa fala de Lula em relação à valorização, na reunião com os centrais sindicais, a valorização do salário mínimo de acordo com o PIB? É viável? É viável, Carol. E já foi feito também no primeiro mandato do Lula. A questão é que tem muitos gastos mais prioritários no momento, como o próprio Bolsa Família, entre outros. Acho que por essa razão o Ministério da Fazenda, o Haddad, deu uma segurada. Mas à medida que forem fazendo a questão da recomposição de receitas, desonerações, essa promessa do presidente Lula deve ser cumprida. Eles estão apenas ganhando a questão de mais tempo para poder ter também um equilíbrio fiscal. É viável, sim. Inclusive, é uma das variáveis que explica a questão da ascensão social no governo Lula. Muitos pensam que é a questão do Bolsa Família. Mas a valorização real do salário mínimo, muitos estudos comprovaram que foi até mais importante do que o Bolsa Família para melhorar a distribuição de renda e diminuir os índices de pobreza. Essa regra fiscal, a âncora fiscal, que é a grande expectativa no momento, qual é a expectativa? O que é que se espera que seja anunciado? Primeiro, Carol, espera-se, como o próprio ministro Haddad diz, uma regra factível, né? Você tem que ter uma meta que você possa cumprir. E o teto de gastos, ele não passou nos testes de estresse, principalmente da Covid, crises, ou seja, você amarrar pela despesa, então é justamente o contrário. Na crise você precisa gastar mais para incentivar a economia, só que o teto de gastos amarrava as despesas. Então o que mais o mercado fala é na relação dívida-PIB, porque mesmo que você, em um determinado ano, tenha um pouco mais de gasto público e aumente a dívida, mas se com esse gasto público você tiver uma acurácia boa e fazer com que o PIB cresça, meio que você estabiliza a relação dívida-PIB. Então as expectativas, até em Davos o Haddad anunciou que terá ajuda do FMI, do Fundo Monetário Internacional, para analisar as regras fiscais vigentes, mundo afora,
e quais seriam mais adequadas para o Brasil. Então, isso aí foi positivo, é tanto que a Bolsa teve 2 dias de alta já depois desse anúncio, né, da antecipação da regra fiscal, como também da ajuda da equipe do FMI. O ex-ministro Paulo Guedes, ele fala muito que deixou as contas organizadas aqui no país, que reduziu a relação dívida-PIB, e aí eu questiono, as contas foram arrumadas, a situação é realmente essa, e que crise é, e que situação é que o governo Lula encontrou? As falas do ministro Paulo Guedes, os dados mostram essa questão. Realmente se diminuiu a relação dívida-PIB, enfrentou gastos pesados com a pandemia, mas poderia ter sido melhor ainda se não tivesse, exemplo, a PEC lá da eleição, que tiveram muitos gastos realmente para tentar o presidente Bolsonaro se reeleger. Esse é um dos pontos. Parte do que o ministro Guedes conseguiu foi, como já até falamos, foi represando aumento de servidores públicos, para citar um dos exemplos, outros gastos que o governo tinha, mas, no geral, realmente, assim, as contas públicas, a relação dívida-PIB vem caindo ao longo do tempo, só que essas despesas, vamos dizer assim, represadas, tendem a pressionar o orçamento para 2023 e até para os anos seguintes. Professor, e a revogação das privatizações? É positivo? Para o mercado, não muito, mas também já era esperado, né, pelo perfil do governo, que empresas como a Petrobras é uma das empresas que estava na lista de um estudo, né, que o ministro anterior de Minas e Energia, Adolfo Saxida, colocou em estudo para uma possível privatização. Então, foi uma das primeiras medidas do presidente Lula foi revogar essa privatização. Reflexo que as ações da Petrobras tiveram queda forte. O Banco do Brasil também, probabilidade zero de ser privatizado. Então, assim, para o mercado, ele não considera, ele gosta mais da economia liberal. Então, seria tudo mais para o setor privado, empresas privadas. Mas já assim, para alguns setores mais estratégicos da sociedade, algumas empresas estatais e que dão algum resultado, algum lucro, é importante para o país manter. Vamos para a gasolina. Qual é a expectativa? O Jean Paul Prats ainda não assumiu, está naquele processo, né, de avaliação do nome dele, mas expectativas são muitas. Expectativa dos petroleiros, expectativa dos trabalhadores, expectativa da população em geral e a questão também do mercado e dos investidores. O que é que se espera aí? Como é que o governo federal e especificamente o novo presidente vai equilibrar tudo isso? Primeiro, falando assim no cenário mais macro, de preço de petróleo e de dólar. Então, em certa parte, essa questão vem ajudando. No petróleo, então, assim, ele é muito sensível ao mercado internacional e a recessões. E há uma chance forte de, nesse ano de 2023, a economia americana não crescer ou até entrar em recessão, ter um crescimento negativo. Então, esse ponto já ajuda para que o preço de petróleo não suba tanto, fique meio que estava ali em 70 a 90 dólares o barril. A questão do dólar também tem ajudado. Então, se pegarmos os dados de 2 de janeiro para cá, o dólar caiu. Então, só nesse ponto já meio que ajuda, até na política de preços atual, até o governo não subir o combustível. Já assim, passando para o segundo ponto, quando o Jean Paul assumir, espera-se uma mudança na regra. Então, espera-se que, claro, siga o mercado internacional, mas que também tenha uma ponderação pela parte nacional, dos custos que a Petrobras tem em reais. Então, espera-se tanto uma maior estabilidade nos preços de combustíveis para esse ano com essa nova regra. Tanto que as projeções de inflação para 2023 estão meio que estáveis ali em 5,5%, já levando em consideração que combustível não subirá tanto. E até se tivermos uma recessão nos Estados Unidos e petróleo despencar, pode até cair um pouco de preço esse ano a gasolina. Então, a gente nos últimos programas que o senhor participou, a gente falava dessa defasagem do preço, do índice, e falava numa grande expectativa negativa de o trabalhador ver nas bombas um crescimento ali de repente de alguns centavos ou mais nas bombas depois da eleição ou depois do dia 1º de janeiro. Agora, a perspectiva é outra. É outra, até porque a defasagem está positiva, né? Tá favorável, poderia até já ter alguma redução no preço, e a questão do imposto também, que
pelo menos da gasolina até fevereiro, não terão impostos federais. Aí vamos ver a partir de fevereiro se o presidente Lula vai continuar prorrogando essa medida de desoneração ou não. O diesel não. O diesel está valendo para o ano todo a questão de não termos impostos federais. Professor, em relação àquela promessa de Lula de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, ele vai conseguir fazer isso? Vai conseguir, Carol, mas não esse ano. Então, esse ano muito difícil. Mas para o próximo ano, acredito que ele, após a reforma tributária, quando tiver provavelmente a taxação de dividendos, a recomposição de receita, aí sim ele cumprirá a promessa. Mas esse ano não será possível, porque o impacto é muito grande no orçamento. Depende da reforma tributária, essa isenção? Depende para ele ter a questão da recomposição das receitas que terá um impacto grande. Para ter ideia, quem está ganhando um salário mínimo já vai pagar imposto. Então, quer dizer, isso aí teria um impacto grande. Já estimaram 70 bi ano, né? O impacto nas contas do governo. Professor Lucas Godeiro, muito obrigada pela presença no cenário político. Obrigado, Carol. É sempre muito bom participar. Até a próxima. Seja sempre bem-vindo. Olha, amanhã... Opa, você ainda permanece aí, viu? Agora, terminando o cenário político, você acompanha Conversa de Alpendre com o prefeito Alisson Bezerra e o presidente da Câmara, Laurêncio Amorim. Amanhã a gente se encontra ao vivo. Boa noite. Até lá.